Abre aspas. Todo papa é um anticristo. Fecha aspas. Esta é a fala infundada, com argumentos imprecisos, do pastor César Cavalcante. Vamos responder a esta temática hoje com o mesmo rigor de sempre, mas também com o devido respeito. Fica comigo depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria receber você aqui neste canal. Quero convidar você a ações importantes no início do vídeo. Curta este conteúdo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tudo isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que buscam esclarecimento sobre a fé católica. Não é a primeira vez que um pastor, ao participar de um podcast, e ao invés de aproveitar o precioso tempo que lhe é conferido para falar do Evangelho, ao invés disso, atacam de forma injusta e de forma equivocada a Igreja Católica Apostólica Romana. E vamos responder ao tema de hoje, onde o pastor protestante César Cavalcante afirmou que todo papa é um anticristo. E nós vamos refutar a fala deste pastor hoje aqui. Antes, convido você a fazer uma doação de qualquer valor para o nosso apostolado. Isso é muito importante para que nós possamos seguir gravando de segunda a sexta. Nos ajude nesta empreitada de evangelização. Participe comigo da terceira turma da Escola de Maria, uma espiritualidade que já mudou a vida de centenas de pessoas. Vamos nos aproximar de Jesus por meio de uma espiritualidade mariana, como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Maria nos leva a Jesus Cristo com perfeição. Vamos juntos viver esta espiritualidade, um grupo pequeno de pessoas. Durante 7 dias vamos viver uma maravilhosa experiência. Últimas vagas disponíveis. Vamos lá então analisar a fala do pastor César Cavalcante e eu comento tudo com vocês depois da fala dele. O apóstolo João, ele disse assim, há muitos anticristos, naquela época já havia. Toda pessoa que se levanta contra Cristo é um anticristo. Todo papa é um anticristo no sentido estrito. Porque assim, eu não sou grego na minha área é hebraico, mas por exemplo, o prefixo grego antikristos, ele significa não somente aquele que é contra, mas aquele que toma o lugar dele. Quando o papa tem um cajado de ouro escrito Vicarius de Filii Dei, vigário do Filho de Deus, a palavra vigário é substituto. O bispo de Roma, ele tem um título de substituto do Filho de Deus. Se ele é substituto do Filho de Deus, naquele instante ele é um anticristo. Por quê? Porque ele é aquele que toma o lugar de Cristo. Ele é o sumum pontífice, quer dizer, a principal ponte entre Deus e os homens, mas essa vaga já tem, é de Cristo. Se eu chegar aqui e falar assim, vou aproveitar aqui a audiência do seu programa e dar um anúncio, eu sou o sumo pontífice, se você falar isso, eu sou um anticristo na hora. Esse é o grande problema dos protestantes, sobretudo desses pastores que, como eu disse, ao invés de aproveitarem o tempo que lhe é conferido para falar do Evangelho, vão atacar a religião dos outros. Então, verdadeiramente, o anticristo, ele não é aquele que se opõe a Cristo apenas, mas sim que tenta usurpar, ou seja, tomar o lugar de Cristo. E é como ele disse, a única parte verídica é que verdadeiramente a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, já o autor sagrado em 1 João capítulo 2, versículo 18, vai dizer que o anticristo jaz em nosso meio. Sobretudo naquele tempo ele vai colocar anticristos com A minúsculo. Eu vou explicar isso para vocês. Nós temos aí o texto na tela de 1 João capítulo 2, versículo 18, que eu queria ler com vocês. Versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, nota aí o A minúsculo, por isso conhecemos que é a última hora. Aqui precisamos deixar bem claro que a Sagrada Escritura diz que o anticristo virá. E naquele momento o autor sagrado diz que alguns anticristos já estavam no meio do povo. E consequentemente há vários anticristos em nosso meio hoje,
com um A minúsculo, porque se espera aquele que vai se manifestar como o grande anticristo. E ali na palavra de Deus nós temos algumas características. A primeira que eu queria dizer para vocês é aquela que está no versículo 22. Eu vou colocar aí na tela para vocês. O versículo 22 é bem claro em deixar uma característica do anticristo. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Ou seja, todas as pessoas que se rendem a mentiras, porque João capítulo 8, versículo 44 diz que o pai da mentira é o diabo, pode se considerar um agente do anticristo. Então, quando inverdades são ditas, como essa que nós vimos no vídeo, peraí, pastor, Levítico 19, 26 vai dizer, não se entregue à adivinhação. Parece que o senhor está querendo prever como será o anticristo e que ele virá da igreja. Inclusive, já refutamos um outro pastor com a mesma falácia e eu vou deixar o link aqui na descrição. Ao invés de dizer aquilo que a palavra de Deus diz sobre o anticristo, bom, nós temos a eminência de que a palavra de Deus nos ensina em 1 João, capítulo 2, versículo 1, versículo 18, versículo 22, e também 2 João, capítulo 1, versículo 7, que o anticristo, uma das características dele, além da mentira, é não proclamar que Jesus é Deus, é negar o verbo encarnado, é negar o mistério da encarnação. E o ápice da encarnação não está no nascimento de Cristo, sobretudo está na sua entrega na cruz. Então preste atenção, a Igreja Católica ensina um único Salvador, mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A Igreja Católica não apregoa nada diferente disso. O que nós acreditamos é que o homem, o missionário, o discípulo, o apóstolo, ele tem essa missão de conduzir os não crentes a Cristo. É por isso que tem o termo pontifex, ou seja, pontífice. Então, quando ele afirma ali que os católicos consideram o Papa como a única ponte entre Deus e os homens, não. Ele é a ponte do homem para Cristo. Ele é o representante de Cristo. E aqui eu queria mostrar algumas mentiras e imprecisões que o pastor coloca. Tá? A começar pela definição de vigário. Né? Vou colocar para vocês na tela aqui. Nós temos o texto, deixa eu abrir aqui, isso. Da enciclopédia online mais reconhecida, que é a Wikipédia. Muitos protestantes, pastores, utilizam essa enciclopédia, inclusive nos debates que eles fazem. E esta página aqui eu traduzi, tá? O original dela está em inglês e eu usei a ferramenta de tradução. Vamos aqui à palavra vigário, ou seja, vicários, que é o termo que ele utiliza ali como argumento, né? O cajado do Papa com a frase vicarius filii Dei, ou seja, os católicos consideram o Papa como o vigário do Filho de Deus. Olha aqui o significado principal da palavra vigário, tanto é que muitos padres, aliás, nós chamamos os padres de vigários, né? Olha, um vigário é um representante. Olha a primeira definição aí, né? Ou um substituto, e nós vamos explicar isso aqui, qualquer um que agindo na pessoa de ou agente de um superior, ou seja, representante. Linguisticamente, vigário é cognato, ou seja, é análogo ao prefixo inglês vice, que significa, similarmente, representante. Também, como eu disse agora há pouco, se refere a um padre da igreja, um padre sênior, como sendo um vigário. Só de estudar o verdadeiro significado da palavra vigário, nós vamos ver a tendência, né, a opinião tendenciosa do pastor em afirmar que os católicos apregoam que o Papa é o substituto de Cristo. E é uma inverdade. Somente Cristo morreu na cruz e salvou a todos. O Papa é para nós um representante. Eles cometem aqui o mesmo erro lá, de pegar a palavra veneração e pegar um dos significados que agrada ao pensamento deles para atacar a fé católica, sendo que existem outros significados e o que vale para nós católicos é compreendermos o significado que a igreja ensina. Portanto, para isso precisamos ir ao Catecismo da Igreja Católica.
no número 675, que vai nos dizer sobre o anticristo. Preste atenção para que nós não caiamos em enganação. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. É isso que o catecismo nos ensina. Que sim, o anticristo virá por uma impostura religiosa, entre aspas, ou seja, com a fala de que tem a solução para os problemas do mundo, mas à custa disso a apostasia da verdade, né? Ou seja, será um mentiroso. Então, uma das características do anticristo é a mentira. E lembra ali do anticristo com letra minúscula, que são os agentes do mal? Eles também agem pela mentira. Se eu não vigiar a minha vida e ficar pregando mentiras, eu vou ser um agente do anticristo. Eu vou ser um anticristo nessa vida, nessa terra. Se eu me contraponho à verdade de Cristo, se eu prego mentiras, se eu prego inverdades, então tome cuidado, pastor César Cavalcante, que você, indo para esses programas de internet e gastando o tempo que você tem para falar do evangelho, e ao invés disso fica atacando a Igreja Católica Apostólica Romana, ora, como pode ser a Igreja Católica a série do mal e do anticristo, sendo que ela é fundada por Jesus em Mateus 16, 18. No versículo 19 do mesmo capítulo, o munus, a chave entregue nas mãos do bem-aventurado apóstolo Pedro, o primeiro sumo pontífice, o primeiro representante de Cristo para os católicos, que tinha em sua mão a chave, o munus, que agora está na mão do sucessor dos apóstolos, o Papa Francisco. A sucessão apostólica que vocês negam. Tudo que desligares no céu será desligado, assim, consequentemente, tudo que ligares será ligado, assim também acontece com a terra. Esse é o munus da igreja. 1 Timóteo 3,15, né? A coluna e o sustentáculo da verdade é a igreja do Deus vivo. Como pode aquele que é para os cristãos o representante de Cristo ser ao mesmo tempo o representante do mal, o anticristo? Então, verdadeiramente, precisamos entender que o anticristo não é aquele que só se opõe, mas aquele que tenta se colocar no lugar de Cristo. Isso o catecismo nos explicou muito bem. E ele pode vir, sim, por uma impostura religiosa. Ele pode ser um governante, um grande líder, uma nação, ele pode ser uma ideologia. Ele pode sim também ser um líder religioso, mas convém, né, aos protestantes dizer que será o representante máximo da Igreja Católica, o Papa. E por que não dizer que pode ser também um pastor aí da sua igreja? Você que fica atacando a Igreja Católica aqui. Por quê? Passar disso é ir à adivinhação. Vocês estão querendo adivinhar de onde vai vir o anticristo? Sendo que nem a Sagrada Escritura diz. Então vou deixar mais um link aqui para complementar essa refutação, onde eu rebati também um outro pastor que afirmava categoricamente que a Igreja Católica, a própria Igreja Católica prega que o anticristo será um papa. Parem com isso. Parem com essas mentiras. A palavra de Deus é bem clara. 1 João, capítulo 2, versículo 22 e também o versículo 18, que dá a característica de um mentiroso para o anticristo. Então vocês estão com atitudes de anticristo, levantando essas mentiras, atacando a igreja. Parem com isso. É óbvio que enquanto existirem esses ataques, nós estaremos aqui, né, para responder com o devido rigor, para refutar essas imprecisões e inverdades que colocam em detrimento da Igreja Católica. Então mostrei em 1 João, capítulo 2, versículo 18, como a Sagrada Escritura define o anticristo, né? O versículo 22 vai dizer que é aquele que não proclama que Jesus é Deus. A Igreja Católica, o centro da nossa pregação é o próprio Deus. Nós apregoamos o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, o Deus que enviou seu Filho único, conforme João capítulo 3, versículo 16. Cristo é o centro da nossa fé. Portanto, é muito perigoso dizer, olha, o fulano católico, o Papa é o anticristo, o padre é o anticristo. Ora, a Sagrada Escritura deixa claro a característica do anticristo, mas não fala se ele virá da igreja X ou Y.
há aí sim a iminência da impostura religiosa. Inclusive os traços do anticristo, segundo a Bíblia, já no mundo. O maligno jaz no mundo. Tá? Olha como está o mundo. A iminência do anticristo, que já está em nosso meio, isso é notório, velho. Mas o anticristo com A maiúsculo ainda não se manifestou. E ele pode ser, como eu disse, um governante, uma nação, uma ideologia. Pode ser um líder religioso? Pode. Mas a Bíblia não deixa claro de onde virá. Pode ser de qualquer religião, inclusive da sua. Você que fica atacando a religião dos outros, você está agindo muito mais como um anticristo do que qualquer outra pessoa com esse tipo de atitude. E que nós temos que vir aqui ficar refutando. Né? Então, é uma dica para todos, não somente pastores, mas para religiosos que recebem aí essa questão de horas e minutos concedidos nesses podcasts. Aproveite para falar do Evangelho. Aprendam com o Frei Gilson. Eu vou deixar também o link do Frei Gilson quando ele foi num podcast. Falem de Jesus, falem da conversão, falem da mudança de vida, falem do Evangelho genuíno, preguem a Bíblia. Para de ficar gastando tempo para ficar atacando a religião dos outros. Vocês não ganham nada com isso. O debate teológico ele é muito plausível, mas esses achismos aí, que partem mais para uma adivinhação e para uma tentativa de prever o futuro, o anticristo vai vir da igreja X. Isso aí é condenado pela Bíblia em Levítico 19, versículo 26. Tomem cuidado com isso. Então foi refutado aqui, né, com o significado verdadeiro da palavra vicários, que é representante. Claro, ela pode ser utilizada como substituto, pode, mas na ótica católica nunca foi usada nesse sentido. De que um homem substitui Jesus e o seu sacrifício na cruz? Nunca, isso é heresia. Nós católicos consideramos a palavra vigário no seu primeiro significado, que é representante de Cristo. Sumo pontífice, aquela ponte que nos leva a Cristo. E Cristo é que nos leva a Deus. Bom, se o papel do pontífice deve ser ignorado, todo sentido de evangelização também cai por terra. Não precisamos dos pregadores, não precisamos dos apóstolos, não precisamos dos discípulos, não precisamos dos missionários. Porque, ora, o que faz um missionário, um pontífice, o que faz o apóstolo, o que faz o pregador? Levar as pessoas, os descrentes, até Cristo. E para nós católicos, sim, o Papa é o sumo pontífice, é o maior representante, é o nosso líder de uma igreja hierárquica organizada, desde a sua liturgia, a sua espiritualidade, ao seu magistério. Nós não somos uma igreja bagunçada. Me perdoe, viu, pastor, a sinceridade aqui, porque a resposta é ao tema e não ao Senhor. Mas não perca mais tempo atacando a igreja de Cristo, não. Aproveite o tempo que lhe é concedido nesses pequenos espaços na internet, para evangelizar. Mas enquanto existirem, né, conteúdos como esse do pastor César Cavalcante, apostolados de apologética e defesa da fé como o meu aqui vão existir, para que católicos não caiam em enganação. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu tenho um pedido para você. Garanta a sua vaga na 3ª turma da Escola de Maria. As vagas remanescentes são bem poucas. Vamos viver uma experiência profunda com Jesus. E se você chegou até essa parte do vídeo, você sabe que no final tem sempre esse bônus. Digite aqui nos comentários. Viva o Papa da Igreja Católica. Assim você vai estar honrando não somente o Papa Francisco, mas todos aqueles, né, aos quais ele sucedeu, tá bom? Porque aqui o pastor atacou todos os papas da igreja, os santos da igreja, São João Paulo II, Papa Emérito Bento XVI, né? São Pio X, tantos outros, dizendo que todos eles foram servos do mal e foram anticristos. Olha que mentira deslavada. Não tem outra frase, eu queria encontrar. Então tá aqui a nossa resposta católica. Tomem cuidado, católicos, com os conteúdos que vocês buscam. Então digita aqui, viva o Papa da Igreja Católica. E vamos mostrar o nosso amor pelo sumo pontífice, pelo vigário de Cristo. Sim, o representante máximo de Jesus para nós católicos é o Papa. Viva o Papa Francisco. Clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.